O Rio terminou o ano de 2024 como tendo tido o melhor ano dos últimos anos que a gente tem notícia, mas a gente tem uma percepção de que a segurança no Rio de Janeiro é pior do que São Paulo. Isso não é uma realidade. Há 3 anos que o centro e o Porto estão entre os 3 bairros de maior volume de lançamento e vendas. Certamente a gente vive um momento bastante propício para o investimento na cidade do Rio de Janeiro, por N motivos, né? A gente tem hoje um alinhamento entre poder executivo e poder legislativo. Tem na liderança da Câmara um vereador que é jovem, tem uma cabeça boa, tem um alinhamento com o poder executivo. A gente tem, como entidade de classe, uma abertura, um diálogo, um canal aberto, tanto com o poder executivo quanto com o legislativo, para levar as demandas, para fazer as provocações. Então, não poderia ter um ambiente melhor para a gente poder gerar cada vez mais atratividade de negócio para a cidade do Rio de Janeiro. O Rio terminou o ano de 2024 como tendo tido o melhor ano dos últimos anos que a gente tem notícia em número de lançamentos e vendas. A gente teve um crescimento percentual na cidade do Rio de Janeiro, no mercado imobiliário, maior do que a média do Brasil e maior do que São Paulo. Então a gente teve realmente um ano espetacular. Além disso, tivemos no ano passado, né, a cidade do Rio de Janeiro foi a cidade que mais gerou novos empregos com carteira assinada na indústria da construção civil, também fruto de todo esse crescimento do mercado. Nós, inclusive, geramos mais empregos com carteira assinada do que outras indústrias tradicionais da cidade do Rio de Janeiro, como o comércio. Então você vê que realmente foi um ano importante, um ano não só de realizações em termos de números, né, de volume de lançamento e de vendas, mas também foi um ano importante porque a gente teve a aprovação do plano diretor e a gente teve a consolidação de áreas como o Centro, através do VBV Centro 2 e o Porto Maravilha. 2025 vai acontecer em termos de indústria da construção, em termos de geração de emprego, ainda um ano muito forte. A questão para 2025 é como o mercado vai se comportar em termos de lançamentos, de vendas, de investimentos, né? E aí em outras áreas, hotelaria, logística, shopping, corporativo, em função da taxa de juros alta. Então esse é a grande interrogação que a gente tem. Eu acho que a gente tem alguns aspectos, né? Primeiro, obviamente, o aspecto da segurança pública, que não é um problema somente da cidade do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil inteiro. A gente vê, infelizmente, o aumento da criminalidade em São Paulo, mas a gente tem uma percepção de que a segurança no Rio de Janeiro é pior do que São Paulo. Isso não é uma realidade, né? Aí eu estou falando os números, né? Os números mostram que isso não é uma realidade. E o segundo ponto, que acho que foi resolvido no ano passado com o plano diretor, existia assim, uma dificuldade em termos de legislação para você empreender na cidade do Rio de Janeiro. A nossa legislação era uma colcha de retalhos, legislações antigas que não eram revisadas há muito tempo e causava uma dificuldade de entendimento, e na hora que você tem dificuldade de entendimento, acaba sendo uma barreira para o investimento, né? Então as pessoas olhavam para o Rio de Janeiro, tirando agora a questão da segurança, como um lugar de difícil aprovação, de demora na aprovação, de dificuldade de entendimento da própria legislação. E aí o que foi feito para mudar essa realidade? Primeiro o plano diretor, que a gente falou aqui, mas antes ainda do plano diretor, foi feito o projeto do LICIM, que é o licenciamento integrado aqui na cidade do Rio de Janeiro, que reduziu drasticamente o tempo de aprovação. Então hoje a gente tem um dos processos de aprovação mais rápidos do Brasil. O que falta agora é o empresário, o empreendedor, acreditar nessas mudanças, fazer os seus investimentos, que certamente ele vai ver que o ambiente que a gente tem hoje é completamente diferente do que ele tinha no passado. E, infelizmente, essa percepção ficou e precisa ser quebrada. Bom, acho que se a gente for falar de mercado imobiliário, primeiro residencial, certamente a gente tem uma mensagem muito clara no plano diretor, que é incentivo
a Zona Norte. O Reviver Center ele já é um sucesso. Então, o centro e o Porto Maravilha, juntos, eles mudaram o vetor de crescimento do mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro. Até 5 anos atrás, os bairros, né, campeões de lançamentos e vendas, eram a Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, às vezes algum bairro da Zona Sul, como Botafogo. Há 3 anos que o centro e o Porto estão entre os 3 bairros de maior volume de lançamento e vendas. E você tem um projeto que foi aprovado também no ano passado e que amplia todos esses benefícios do Porto Maravilha para São Cristóvão. E aí você certamente também vai ter uma nova fronteira de crescimento de mercado imobiliário residencial em São Cristóvão. Olhando do seu ponto de vista do mercado também imobiliário, mas agora na hotelaria, o Rio de Janeiro ele vem crescendo os seus números ano após ano. Acho que a prefeitura, né, fez um esforço grande e tem conseguido transformar o Rio de Janeiro no que eu digo que é o playground do Brasil. Então, assim, assumir essa vocação, ter um calendário recorrente de eventos, e isso traz, então, uma nova realidade de volume de turistas na cidade do Rio de Janeiro, nacionais e internacionais. Inclusive com o equilíbrio agora entre Galeão e Santos Dumont, que melhorou bastante a atratividade dos voos internacionais. Então, a hotelaria é um oceano azul para ser desbravado no Rio de Janeiro. A gente tem também a logística, ela tem espaços de crescimento, principalmente nos corredores, né? Avenida Brasil, o Arco Metropolitano, né? Então tem espaço para logística, a gente está muito bem posicionado também em relação a outros mercados, né? E os corporativos e os comerciais, olhando do seu ponto de vista também de algumas regiões, né? Você tem, como em São Paulo também você tem ainda o centro da cidade com uma alta vacância, né? Então hoje você falar para mim, é uma oportunidade fazer prédios comerciais, prédios corporativos no centro? Certamente não é. Mas você tem lugares onde a vacância é praticamente zero, como a Zona Sul. Então a gente tem projetos saindo aí de corporativos, Ipanema, Leblon, que também tem um espaço enorme para esse tipo de investimento. Então, acho que tem um leque de oportunidade para todo mundo que quiser vir investir no Rio de Janeiro.